Opa, vamos começar agora com a nossa matéria de biologia e hoje nós vamos falar sobre fotossíntese ou a geração de vida no nosso planeta. Então, basicamente a aula vai ser só sobre fotossíntese. A fotossíntese é a produção de luz. Por que produção de luz? Não é exatamente produção de luz, logicamente, mas é fotossíntese. Foto quer dizer luz, síntese, produção. Então é quem se alimenta, quem produz alimento através da luz solar. Ocorre basicamente nas plantas e em alguns tipos de fungos. Tem um fungo, se eu não me engano, que é autótrofo, que se alimenta à base da fotossíntese, mas é basicamente nas plantas que ocorre isso. Ocorrem seres autótrofos, como eu acabei de falar, que produzem o seu próprio alimento. A fotossíntese é composta de três bases, que são a água, o CO2 que é o dióxido de carbono, o gás carbônico e a luz solar. A água, ela entra pelas raízes e ela vai para as folhas. Então, quando chove, penetra a água nas raízes da planta e essa água vai indo até as folhas para começar o processo de fotossíntese que ocorre nas folhas. Nas folhas ocorre o processo. Vou escrever aqui. Onde ocorre. Das folhas ocorre o processo de fotossíntese. O CO2, o dióxido de carbono e gás carbônico, ele entra direto nas folhas e se junta à água. O gás carbônico que está no nosso planeta, que está na atmosfera, ele se junta às folhas, ele se junta à água já nas folhas para começar o processo de fotossíntese. E a fotossíntese não ocorre sem luz, então para isso é necessária a luz solar. A luz solar, ela dá a energia necessária para ocorrer a fotossíntese. Então, sem sol não tem energia. Um bom exemplo é com uma planta. Vamos supor que você pega uma planta e coloca ela no sol. Você colocando água, ela vai produzir a fotossíntese no sol e ela vai se alimentar, ela vai crescer. Se você pegar esta mesma planta e você colocar ela numa superfície num ambiente não tão iluminado e num ambiente que uma janela é voltada para o sol e um pedaço do ambiente não é voltado para o sol, um exemplo, por exemplo, você pega esta planta, coloca uma parte virada para o sol, outra parte não virada. A parte virada para o sol vai se desenvolver, a parte não virada para o sol vai morrendo aos poucos, só que a planta não morre por tudo, porque tudo isso aqui, ó, a produção da água, do CO2, da luz solar, ela vai gerando energia. Essa energia, ela vai sendo armazenada pela planta. Só que a planta, ela vai se alimentar, claro, ela vai liberando as suas substâncias, ó. Ela vai liberando as substâncias que é o oxigênio, mas ela não gasta toda a sua energia. Ela tem um estoque para si. Então, por isso a planta, quando ela está virada metade para o sol e metade não, ela não morre, porque essa parte que não tem não tem o processo de fotossíntese, não tem a luz, ela não vai morrer por causa do armazenamento de substâncias que ainda tem. Quando esse estoque acabar, a planta morre. As plantas liberam substâncias além do oxigênio, mas o oxigênio é o principal, por isso as plantas são necessárias para a vida terrestre. Ó, aqui os benefícios da fotossíntese. Todos os seres vivos se beneficiam da fotossíntese, porque as plantas são os produtores, são os organismos da base da cadeia alimentar. Então, esses organismos, todos os organismos, na realidade, eles se beneficiam com a fotossíntese. E todos dependem dela para a alimentação. Por quê? Vou falar mais disso na aula da cadeia alimentar, mas como as plantas são os produtores primários, um animal vai se alimentar desse produtor, outro animal vai se alimentar desse consumidor primário, que aí é o consumidor secundário, que aí o outro consumidor consome esse consumidor. É um ciclo que às vezes afeta até os seres humanos. Então, se não tiver folhas,
Por exemplo, um sapo não vai comer, porque o sapo come um animal que come plantas. Dá para entender mais ou menos isso? Bom, essa foi a aula de fotossíntese, galera. Então, vamos para a próxima aula. Até mais. Agora eu vou sair e você tira o seu print. Falou.